Senhores e senhoras, nossa proposta de hoje ela é extremamente interessante. Trata-se de um controle para uma esteira, tá? Eu simularei aqui a entrada de peças nessa esteira e a saída de peças nessa esteira. Também poderemos usar aqui um sensor óptico para monitorar aí também a entrada de peças ou a saída de peças. Essas entradas são preparadas para até 12 volts, tá? E aqui, ó, eu tenho bornes para alimentar sensores de 10 a 30, sensores de porte industrial. Nesse caso, eu somente farei a simulação. Toda vez que a peça entrar, ele incrementará 1. Então, enquanto houver peça na minha esteira, a esteira estará funcionando. À medida que a peça sair da esteira e faltar peça, ele deverá desligar a minha esteira e avisar o meu operador que a esteira está sem peça. O esquema é esse daqui. Um sensor indicará a entrada de peças. Outro sensor indicará a saída de peças. O primeiro sensor está no pino 13. O segundo sensor está no pino 14. Obviamente não ligado diretamente, tá? Ele passa aqui por acopladores ópticos. Criaremos um código aqui utilizando a ideia do Arduino para que eu consiga monitorar a quantidade de peças que eu tenho na esteira. Para isso utilizaremos aqui o nosso monitor serial. Então, essa primeira abordagem será via cabo mesmo. Tenho dois relés nessa minha shield. O primeiro relé, que está no pino 18, ele irá controlar a minha esteira. Tá? Então, toda vez que houver peça, o meu pino 18 será ativado. Meu relé 18 será ativado, portanto, minha esteira estará funcionando. Caso falte peças, ou seja, tenha um valor inferior a 1, ele já vai desligar a minha esteira. Não há necessidade de manter uma esteira funcionando caso não haja peças lá. E avisará o meu operador que está com falta de peça na minha esteira. Ao final, nosso projeto ficará dessa forma. Bom, pessoal, eu estou com a minha shield aqui, ó. Aqui eu vou simular a entrada de peça. O meu relé do pino 19 ele está ativado, está mostrando que eu não tenho peça em cima da esteira. Quando entrar a primeira peça, ele vai apagar o 19 aqui e vai acionar o 18, mostrando que eu tenho peça na esteira. Então vou pressionar ele aqui já. Então ele já fez a alteração, então a esteira já está funcionando, porque eu tenho peça sobre ela. Vamos implementando, 2, 3, 4, sem problema. Agora está saindo as peças. 1, 2, 3, lá zerou, ele já desligou a esteira de novo. Entrou a peça, ele voltou a funcionar a esteira. Tirando a peça. Ah lá, show de bola, hein? E se essa proposta te interessa, vamos ao código. Bom, senhores, iniciando aqui nosso código do zero, tá? Então estou com o setup e com o loop somente aberto aqui. Não vou precisar de biblioteca nenhuma hoje. Então o código ele é bem direto ao ponto mesmo. Vou precisar habilitar aqui a minha comunicação serial. É através dela que eu farei a leitura. A leitura aqui, a velocidade, os baldes do ESP32 é 115.200. Beleza. Aqui dentro do meu loop, eu vou colocar uma variável, eu vou chamar ela de conta. Vou deixar. E essa minha variável conta, ela vai acrescentando 1 de tempos em tempos. A cada 1 segundo, vai. Então aqui, ó, conta mais 1. Quando isso vai acontecer? A cada 1 segundo. Então, um delay aqui de 1 segundo. Joia. Só que eu preciso fazer essa leitura, tá?
Então, para eu fazer essa leitura, eu vou habilitar aqui o meu serial.print ln, para que ele faça a leitura embaixo do outro. E leia a minha variável conta. Feito. Só preciso definir essa minha variável conta lá em cima, tá? Então aqui, conta é o nome da minha variável e ela será do tipo inteira. Opa, 20. Eu acho que nesse primeiro momento é só isso mesmo. Então já vou verificar se eu não cometi nenhum erro. Já vou verificar aqui no meu monitor serial, vou descarregar na minha placa, né? E vou habilitar aqui o meu monitor serial. Olha só, então ele já está contando aqui, vai ficar contando de 1 em 1 segundo, ele vai incrementando um número. Bom, mas na verdade não é isso que eu quero, tá? Eu quero que ele conte quando eu pressionar aqui uma entrada da minha shield. No caso aqui eu vou usar o pino 13, para que ele incremente um valor toda vez que o meu pino 13 for pressionado. For a 0, né? Então aqui, ó, eu vou fazer o seguinte, aproveitando que nós já tivemos uma aula sobre funções, eu vou criar uma função para que ele faça isso. Vou selecionar todo esse bloco, ó, Ctrl C, na verdade um Ctrl X, ó, deixar o meu loop sem nada. E aqui eu vou criar uma função, vamos chamar de contador, void contador. Então, criando a função void contador. Vamos chamar de contador up. Ou seja, ele vai somente incrementar aí um valor. Um contador crescente. E agora vou dar o Ctrl V aqui. Não posso esquecer que aqui é uma função, então tenho que criar minha função. Aqui eu tenho que abrir e fechar uma chave. Aqui, ó. Então minha função já está aqui. Para que eu não esqueça, eu já vou pegar ela daqui, ó. Vou dar um Ctrl C e vou colocar ela aqui dentro do meu loop. Ctrl V, ponto e vírgula. Vou dar um Alt formatar. Beleza. A ideia é, toda vez que eu pressionar o meu pino 13, o meu botão que está no pino 13, ele vai incrementar 1. Então para isso eu vou precisar ler o botão. Então aqui o comando é C, meu digital read, que está no pino 13. Lembrando que o pino 13 eu não preciso defini-lo aqui em cima, tá? Se você quiser, não fará nenhum mal, mas não é necessário nesse caso. O pino 13 não é necessário ler exclusivamente entrada digital. Então aqui, ó, eu vou precisar fazer aquele igual alô. Lembrando que a nossa placa manda 0. Beleza, aqui eu vou abrir uma chave que eu vou encerrar aqui, ó. Não vou precisar mais desse delay, uma vez que ele vai contar pulsos. Tá? Então aqui eu vou encerrar aqui. Vou dar um auto formatar de novo. Olha só. Só que dessa forma aqui, se eu pressionar uma vez aqui, ó, ele vai contar feito louco aqui, tá? Então ele vai disparar o contador. Não é isso que eu quero. Eu quero que ele conte somente quando o meu botão for pressionado. Ou enquanto o meu botão estiver pressionado. Então para isso, eu vou usar o comando while. Enquanto o quê? Enquanto o meu pino 13 aqui, ó, for low. Então vou dar um Ctrl C aqui, ó, vou copiar todo esse bloco e vou trazer ele aqui para dentro. E vou colocar aqui um ponto e vírgula, que nesse caso ele é necessário. Então aqui, ó, eu acho que já está tudo ok. Vou verificar se eu não cometi nenhum erro. Não. Vou descarregar na minha placa.
Vou habilitar aqui o monitor serial e vou pressionar o meu botão que está no pino 13. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Estou segurando apertado agora e não acontece nada. 7, 8, 9. Show de bola, hein? Bom, mas eu também quero montar aí um contador down, um contador decrescente, tá? A ideia é muito parecida. Eu vou continuar com uma variável só, é a minha variável conta. Então, o que eu vou fazer? Eu vou copiar essa função inteira. Cuidado, copiar e colar não é crime, tá? Mas tem que ser feito com bastante cautela. Vou dar um Ctrl C, vou dar um Ctrl V aqui, ó. Agora, eu vou chamar essa minha função de contador down, tá? Isso. O meu contador down, ele vai ter aqui o pino 14 agora, tá? Então, toda vez que o meu pino 14 for para 0, ele vai decrementar 1 lá na minha variável conta. Então, vai subtrair 1 aqui, ó. Vai printar da mesma forma. E aqui é o mesmo que eu fiz por de cima. Eu só não posso esquecer de chamar esse contador aqui para dentro do meu loop, tá? Eu vou dar selecionar ele aqui, dar um Ctrl C e vou colocar ele lá no loop. Ctrl V. Eu vou verificar se não cometi nenhum erro. Limpar aqui minha comunicação serial. Vou descarregar o código. Vou apertar o 13. 1, 2, 3, 4, 5. Vou apertar o 14. 4, 3, 2. Ó, aqui ele já me dá uma contagem negativa, tá? Ó. Muito bom. Bom, para valorizar um pouco mais essa nossa aula, nós vamos implementar aqui uma esteira, tá? E a esteira somente deverá funcionar se houver peça em cima dela, tá? Quando não houver peça sobre ela, a esteira deverá desligar. Então, para isso, eu vou usar aqui dois relés aqui da minha shield para fazer esse monitoramento aí. Então, primeiro eu vou definir aqui, ó, pin mode. Vou colocar aqui o pino 18. Esse meu pino 18 ele deverá ser saída. Output. Vou colocar também aqui, então, Ctrl C, Ctrl V, e aqui eu vou pôr o pino 19, que também deverá ser saída. Então esse meu pino 18, ele vai indicar que a minha máquina está funcionando, joia? E o pino 19 vai mostrar que minha máquina está parada. Funcionando porque tenho peça sobre a esteira. E não funcionando porque eu não tenho peça sobre a esteira. Então vamos lá para o nosso loop. Também poderia ter criado uma função para ela aqui, mas eu vou fazer aqui no loop mesmo. Vamos lá. Então aqui, se a minha variável conta for maior que 1, eu quero que ele acione o meu pino 18, tá? E aí vai ligar a esteira. Ou seja, a esteira só liga se houver peça sobre ela. Então o comando é digital write. Vou abrir aqui, ó, vou colocar o 18 e ele será high. Então, muita atenção. Só liga se houver peça sobre a esteira. Se não, então else, ela não liga. Certo? Aqui, ó. Vou dar um Ctrl C. Vou colocar aqui dentro. Ctrl V. Não liga. Muito bom. Vou dar um auto formatar.
Então, se a quantidade de peças for maior que 1, ele vai contar. Mas se não for? Se não for, ele vai desligar, tá? O meu... Opa, aqui é low, tá? Aí, ó. Se não for, ele vai desligar a minha esteira e vai avisar o operador que o processo está parado, tá? Então o comando aqui vai ser igual a esse daqui, ó. Então vou dar um Ctrl C e vou colocar ele aqui dentro. Ctrl V. Só dar uma conferida. Só que eu tenho que fazer algumas alterações aqui. Então ele vai ligar o pino 19, já definido lá em cima. 19, já definido lá em cima. E aqui, se meu conta for menor do que 1. Se meu conta for menor do que 1, ele vai desligar, né, o pino 18 lá e vai ligar o pino 19 para avisar um operador que o meu processo está parado. Vamos lá, eu acho que é isso aí. Aqui, ó, eu colocaria maior ou igual a 1, tá? Vamos por aqui. Vamos verificar se nós não cometemos nenhum erro. Eu vou descarregar direto, minha placa já está conectada aqui. Olha, ele já deu... a minha variável conta aqui, ó, ela tem que ser com C maiúsculo, tá? Mesma coisa aqui, a mesma variável que nós já colocamos lá em cima. Ele acionou aqui o meu pino 19, tá? Então a minha esteira está desligada. Quando eu implementar, quando eu entrar com a primeira peça, ele já desligou o 19 e ligou lá o 18. Então enquanto ele estiver entrando peça, beleza. Ele está com a esteira ligada. Quando vou começar a tirar as peças agora. As peças ficarem abaixo, olha lá. Ele já desligou a minha esteira. Ligou? Desligou. Uma aplicação bastante interessante aí, tá? Ela faz parte de um treinamento, nesse primeiro momento para o ESP32, mas a ideia é implementar aqui um treinamento de IoT, tá? Se você está achando essa aula útil e quer aprender ainda mais, inscreva-se no meu canal para não perder nenhum dos meus próximos vídeos.